Louvado seja Deus pela vida e pela salvação. Louvado seja Deus por mais um dia que Ele nos concede. Louvado seja Deus pelo cuidado que Ele tem para com o ser humano. Louvado seja Deus pela tua vida. Louvado seja Deus pela vida de todos que estão em tua volta. A nossa reflexão será sobre o Salmo 90, que tem por título A Eternidade de Deus e a Transitoriedade do Homem. É a oração de Moisés, homem de Deus. Este título é o título do Salmo na Bíblia de Estudo de Genebra. Na Bíblia de Estudo Conselheira, o título é A Eternidade de Deus e a Transitoriedade do Ser Humano. E na Bíblia de Estudo Conselheira, como disse, há um acréscimo só do termo ser, enquanto Genebra diz do homem, na Bíblia Conselheira fala do ser humano. Já na Bíblia Iconográfica de Deus e os seres humanos. A leitura do texto compreende o seguinte discurso, ou seja, o que compreende a oração de Moisés. Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, tu formaste a terra e o mundo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes: voltem ao pó, filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, são como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce à tarde, murcha e seca, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Puseste as nossas iniquidades diante de ti e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam, na tua ira acabam-se os nossos anos. Como um breve pensamento, os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando estarás indignado? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Nesta oração, Moisés faz um destaque há 70 anos e diz: se houver vigor na vida, a 80, sendo que nesse período o que o ser humano vai desfrutar é de canseira e enfado. Falando a respeito dos nossos ancestrais, como descreve a Bíblia em Gênesis, vamos destacar algum deles, destacando a idade que eles viviam, que todos tiveram idade superior a esse destaque que Moisés faz no Salmo 90. O que é que nós encontramos? Veja só, o livro de Gênesis registra a vida longa dos nossos ancestrais da fé. Aqui estão alguns dos exemplos mais conhecidos. O primeiro deles, Adão, conforme Gênesis 5:5,
Este viveu 930 anos. Já seu filho, Sete, conforme Gênesis 5, verso 8, viveu 912 anos. Já o filho de Sete, ou descendente de Sete, que é Matusalém, conforme Gênesis 5, verso 27, viveu 969 anos. Este foi o que mais viveu, conforme os registros bíblicos, pois depois dele vem o destaque a Noé, conforme capítulo 9, verso 29, que viveu 950 anos. Depois de Noé, vem o destaque para o seu filho Sem, conforme Gênesis capítulo 11, verso 10 e 11, que viveu 600 anos. Depois, no mesmo capítulo 11, verso 16 e 17, vem um destaque para Éber, que viveu 464 anos. Ainda neste capítulo 11, verso 18 e 19, tem o destaque para Peleg, que este viveu 239 anos. Depois, no mesmo capítulo 11, verso 24 e 25, destaca Naó com 148 anos. Veja que, e seguindo ainda esse capítulo, ainda tem o último destaque no capítulo 11, que é o versículo 32, que destaca Tera, o qual viveu mais do que Naó, pois viveu 205 anos. Em todo o capítulo 11, você tem o destaque para Sem, Éber, Peleg, Naó e Tera, 5 homens. Em seguida, nós vamos ter neste mesmo livro de Gênesis um destaque só lá no capítulo 23, e este destaque vem para Sara, esposa de Abraão, conforme capítulo 23, verso 1, que viveu 127 anos. Depois vem o destaque para Abraão, esposo de Sara, conforme capítulo 25, verso 7, que viveu 175 anos. Depois vem o destaque no capítulo 35, verso 28 e 29, para Isaque, filho de Abraão, ou seja, o filho da promessa, que este viveu 180 anos. Depois de Isaque, o destaque vem conforme capítulo 47, verso 28, para Jacó, filho de Isaque, que viveu 147 anos. E fecha esse elenco com José, filho de Jacó, que foi pai de 12 filhos. O destaque vem para José, capítulo 50, verso 26, que fala que José viveu 110 anos. Voltando para o livro dos Salmos, e mais precisamente a oração de Moisés, veja que Moisés deixa claro que depois dos 70 anos, o que viemos desfrutar é enfado e canseira. Moisés fala isto com experiência, pois nós vamos contemplar o que é dito a respeito desse contexto, falando-se do Salmo 90 até o Salmo 106, que é o livro quarto, uma vez que o livro dos Salmos são divididos em 5 livros. O Salmo 90 e os salmos seguintes estão relacionados aos salmos reais e messiânicos. Segundo os rabinos, cada um seria dedicado a uma das tribos de Israel. Como disse antes, Israel ou Jacó, que quando lutou com Deus recebeu o nome de Israel, ele teve 12 filhos. E assim vamos destacar alguns deles. Por exemplo, o Salmo 90 seria dedicado a Ruben, o 91 a Levi, o 92 a Judá, o 93 a Benjamim, o 94 a Gade, o 95 a Isacar,
E assim sucessivamente você vai encontrar nessa sequência cada um dos salmos dedicado a uma das tribos de Israel. Entretanto, o Salmo 90, que é a oração de Moisés, composta com 17 versículos e que destaca que ele é um homem de Deus, Moisés tinha 80 anos quando falou com Faraó e 120 anos quando faleceu. Ele passou 40 anos no deserto, pois ele foi levantado por Deus para tirar o povo do Egito da casa da servidão. Povo que você vai perguntar, por que eles se tornaram povo escravo? Nós vamos contemplar quando você faz a leitura da história do José a partir do capítulo 37 de Gênesis e chega até o capítulo 50 de Gênesis, você vai contemplar a história de José ali no Egito, como ele chegou até lá, o que lhe aconteceu, como sua família, ou como seus 11 irmãos e seu pai chegaram no Egito, como foram bem-sucedidos ali e como cresceram na terra de Gósen. E depois vem o contexto em que os egípcios percebem a numerosidade de hebreus que ali se encontram e passam a escravizar este povo. E este povo fica cativo durante 400 anos. Mas clama a Deus, Deus ouve o clamor deles e levanta Moisés. E Moisés, quando você lê o texto de Êxodo, capítulo 1, capítulo 2, que vem o nascimento de Moisés, como ele é guardado ou protegido, uma vez que Faraó tinha dado a ordem para que todos os meninos, filhos das hebreias, fossem mortos pelas parteiras. Nós vamos contemplar a conservação de Moisés. Moisés é criado pela filha de Faraó e tem todo o contexto que ele vive no palácio durante 40 anos, mas chega aos 40, ele mata um egípcio e quando ele vai repreender os hebreus dizem, você quer fazer conosco como fez com o egípcio? E ali Moisés sai daquela região e vai parar em Midian e vive na terra de Midian por 40 anos. Ou seja, ele saiu de lá aos 40 anos, viveu 40 anos em Midian e aos 80 anos Deus o convoca para que ele vá tirar o seu povo da terra do Egito, da casa da servidão. E é dentro desse contexto de experiência com Deus, depois de ter falado com Faraó, e no processo de vivência no deserto, conduzindo o povo à terra de Canaã, que Moisés faz esta oração. Então, ele tinha essa experiência com Deus. Ele teve vários contextos, várias experiências. A qualidade de homem de Deus que está no título hebraico, além de dar-lhe status de profeta, anuncia que é da intimidade deste relacionamento com Deus que este salmo foi composto. Como homem de Deus, ele vai comunicar o que aprendeu neste relacionamento com respeito à vida humana, ao nosso tamanho e ao tamanho de Deus, quem nós somos e quem Deus é. Pensar na relação de Moisés com Deus enquanto se lê o Salmo vai nos ajudar a dar ao texto toda a sua grandeza. Veja que Moisés destaca que a nossa vivência com vigor é até os 70. Dos 70 aos 80, quem chega a isto é enfado e canseira. Se a gente olhar para a história do povo brasileiro, por um bom período,
A média de vida do nordestino, por exemplo, era de 45 anos. Quem passava disso era porque tinha vigor. Hoje a média de vida é 75 anos. Está dentro do contexto do que Moisés destaca no Salmo, que é de 70 anos. Se chega aos 80, já vem para a leitura de enfado e canseira. Olhando para o contexto dos ancestrais, falando em todo o livro de Gênesis, nós vimos que o homem, Adão, que foi o primeiro homem feito por Deus, ele viveu 930 anos, mas vamos ver que seu neto, Matusalém, viveu 969 anos, foi o que mais viveu na face da terra. Depois vem Noé com 950, mas quando chegamos já em José, vem destacar que mesmo sendo ele um homem de Deus, ele viveu 110 anos. Para que você e eu tenhamos vida longa, vida que agrade a Deus, só através do mediador. Aí se você perguntar quem é o mediador, quando você lê no Evangelho segundo João, capítulo 14, verso 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa colocação feita por Jesus traz à memória o que nós temos em Gênesis capítulo 3, verso 15, que houve a queda do homem em Gênesis 3. E o verso 15 de Gênesis 3, temos a seguinte colocação: então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? Isso no verso 13. A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. E então o Senhor disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos. Isso no verso 14. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. E no verso 15 o Senhor diz: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Esta é a primeira profecia falando a respeito de Jesus, que seria o enviado de Deus para destruir o que Satanás havia feito com a obra das mãos do Senhor. Satanás havia conduzido o ser humano ao pecado, mas Deus apresenta a solução dizendo que ia enviar um que ia esmagar a sua cabeça. Lá na cruz, Jesus esmagou a cabeça da serpente, ou da antiga serpente. Quando fez isso, venceu Satanás. Agora, se você quer ter vida eterna com Deus, só através de Cristo Jesus, porque Ele é o caminho, não é um caminho, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você quer ter vida eterna? Veja que a vida na terra, Moisés já disse que é em média 70 anos. Depois disso, se você tiver robustez, chega aos 80, mas a partir daí é enfado e canseira. Mas aquele que tem a Jesus, independente da idade, porque uma criança pode vir a Jesus, pois em Provérbios 22:6 a palavra nos ensina o seguinte: ensina a criança no caminho que deva andar, e ainda quando envelhecer não se desviará dele. Ensina a criança. Então, se uma criança pode vir a Jesus, ou vir a Deus através de Jesus. Se você disser o adolescente está livre disto, quando você lê o Salmo 119, no verso 9, há uma indagação: como pode o mancebo ou o adolescente guardar puro o seu coração? E a resposta é: observando a tua palavra.
Aí o salmista diz no verso 11: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quando você lê em Gênesis capítulo 17, verso 1, o Senhor conversando com o nosso pai na fé, ou seja, com Abraão, ele tinha a idade de 100 anos, ou seja, já era um ancião. O Senhor disse a ele: anda na minha presença e ser perfeito. Se você quer andar na presença de Deus, você precisa reconhecer que é pecador. E Isaías já nos diz que o que separa o homem de Deus são os nossos pecados. Em 2 Crônicas 7,14, o Senhor deixa a solução para essa questão, dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, eu dos céus perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se você disser isso é um texto do Antigo Testamento, eu quero lhe dizer que em 1 João, capítulo 1, verso 9, o apóstolo João diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você quer ser perdoado por Deus e estar na presença dele? Reconheça Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, porque foi ele quem disse lá na cruz ao Pai que tudo estava consumado e que nas mãos do Pai entregava o seu Espírito. E ele fazia essa entrega em prol dos pecadores, como descreve Isaías no capítulo 53, que ele seria moído por causa das nossas transgressões. O homem transgrediu diante de Deus, mas Deus tem de misericórdia e cumpre o que ele diz a Satanás em Gênesis 3,15, envia Jesus, como diz no Evangelho segundo João capítulo 1, verso 14, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai, e esta proposição é tão somente para que o pecador reconheça o seu pecado e recorra à misericórdia de Deus através de Jesus Cristo, e assim tenha a vida eterna com Deus. Que Deus nos abençoe e te dê esta oportunidade, em nome de Jesus.